FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 10 de outubro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Prefeito de Trindade demite servidores após perder eleição. Vereadores denunciam compra de votos em Goiânia. Maioria do STF condena ex-ministro José Dirceu por corrupção ativa. Alunos de universidades federais têm visto de trabalho nos Estados Unidos negado. Kaká e Neymar treinam pela primeira vez. Atlético e Figueirense fazem o jogo dos desesperados. 7-1. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com chuva isolada, especialmente no período entre a tarde e a noite. A temperatura máxima atinge os 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora da verdade. STF condena Dirceu por comandar o mensalão. Folha de São Paulo, mensalão, o julgamento, culpados. Maioria do STF condena José Dirceu e a cúpula do PT por corrupção. O Estado de São Paulo, Supremo condena Dirceu. Decisões do mensalão poderão alterar entendimento da instância sobre crimes de quadrilha e lavagem de dinheiro. Correio Brasiliense, como fica o PT após a condenação de Dirceu. Valor econômico, FMI alerta para riscos da forte expansão do crédito. Estado de Minas, condenados. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Jornal do Comércio, Zé Dirceu é condenado. 0 hora, condenado em dia histórico, maioria do STF considera José Dirceu, ex-homem forte da República, culpado por corrupção ativa. Brasil Econômico, Manteiga pede pressa na criação do Fundo dos BRICS contra crises. O Popular, mensalão, condenados. José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno são considerados culpados por corrupção ativa. Destaque do Jornal Diário da Manhã, IBGE, Goiás lidera crescimento industrial. 7-4. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo recebeu em audiência ontem à tarde o prefeito eleito de Santa Helena, Judson Lourenço, o vice Antônio Ribeiro Borges e correligionários, aos quais garantiu o apoio do governo do estado com o município para a realização de obras e manutenção dos organismos estaduais que atuam na cidade. Marconi reafirmou que não fará distinção entre prefeitos eleitos por partidos aliados ou de oposição e que não vai mudar o modo republicano e democrático que tem norteado sua administração, independente de cor partidária. Mas antes, o governador inspecionou as obras do aeroporto de cargas da cidade de Anápolis. O aeroporto conta com o selo de prioridade do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento do Governo de Goiás, do PAI. O governador Marconi Perillo, o secretário de Planejamento José Pivec e da Indústria e Comércio Alexandre Baldi estiveram nesta terça-feira em Anápolis para vistoriar as obras do aeroporto de cargas, que deve ser inaugurado em março de 2014. Cerca de 66 máquinas, 152 caminhões e 10 veículos de apoio estão trabalhando diariamente no local até às 10 horas da noite. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Leandro Bruno Castro, nos últimos dias foram feitos serviços de desmatamento, limpeza, escavação, carga e transporte de material para aterro.
aterro. Nós estamos trabalhando este ano com a parte de terraplanagem, né? A gente tem um volume aqui ainda para ser feito, ser realizado de 3 milhões de metros cúbicos. Então, este ano nós estamos trabalhando somente com a terraplanagem. A partir do momento de chuva, nós vamos fazer todo o trabalho de proteção vegetal, né? Todo o trabalho de drenagem para que essa terraplanagem que hoje está sendo realizada não tenha nenhum problema no período chuvoso e assim por diante. O secretário Giuseppe Vecchi destacou que, paralelamente à construção do aeroporto de cargas, o governo está refazendo os estudos necessários para lançar em janeiro de 2013 o edital de licitação da plataforma multimodal de Goiás. Nós estamos agora lançando, estudando, apresentando ao senhor governador um conjunto de medidas que nós estamos denominando de PAI Economia, na área de reformulação da política de atração de investimentos, na criação de comitês de prospecção de negócio. E esse conjunto de medidas certamente é para fortalecer esse ritmo mais pujante da nossa economia. E Anápolis, em especial, dentro do PAI, recebe não só o aeroporto de cargas, mas por ser o trevo do Brasil, por estar configurado aqui um modal rodoviário, um modal ferroviário, um modal aeroportuário, nós, além do aeroporto de carga, que está nesse ritmo dinâmico, nós devemos apresentar na próxima semana ao senhor governador os estudos para a plataforma logística que é em frente aqui. Segundo o governador Marconi Perillo, as obras do aeroporto de cargas de Anápolis custarão 140 milhões de reais e estão entre as prioridades do PAI, Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento. Nós estamos construindo aqui em Anápolis um novo e grande aeroporto que vai custar aproximadamente 140 milhões de reais. É um aeroporto que terá capacidade para receber ou expedir cargas para qualquer parte do mundo ou de qualquer parte do mundo. Cargueiros poderão sair da China, por exemplo, ou do Japão, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer parte do mundo e vir para Anápolis, trazendo mercadorias. Assim como cargueiros também poderão sair de Anápolis, levando mercadorias de Goiás para qualquer parte do Brasil. O governador destacou também que em breve deve começar a construção do Centro de Convenções de Anápolis, outra obra com recursos do PAI, que deve custar cerca de 70 milhões de reais. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-7. Começa a disputa pela presidência da Câmara de Goiânia. Embora o prefeito Paulo Garcia tenha dito que não irá interferir na eleição da presidência da casa, o vereador Djalma Araújo, do PT, afirmou ontem que o candidato à mesa diretora só é escolhido com o aval do Passo. Conhecido por ser um parlamentar que não acata todas as indicações da prefeitura, Djalma fez críticas ao vice-presidente da Câmara, Clécio Alves, do PMDB, pré-candidato à presidência da mesa diretora. Segundo o petista, o legislativo goianiense precisa de um candidato que o torne independente em relação ao passo municipal. Além de Clécio, também estão na disputa os vereadores Paulo Borges, Célia Valadão e Denício Trindade, os três do PMDB. De acordo com Djalma, os pré-candidatos que largaram na frente podem não ser indicados quando a eleição ficar mais próxima. O petista também criticou colegas de bancada, como o Tairone de Martino, do PT. Ex-assessor de imprensa de Paulo Garcia, Tairone foi eleito vereador pela primeira vez no domingo, com 5.987 votos. Djalma acusou Tairone de ter usado a estrutura da Igreja Católica para ser eleito. A Igreja Católica não permite que padres façam campanha a candidatos que disputam a eleição, nem que peçam votos aos fiéis. Outros vereadores também denunciaram a compra de votos na eleição do último domingo. No primeiro dia de sessão após a eleição, o assunto principal na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira foi a compra de votos no pleito do último dia 7. Sem conseguir a reeleição após 3 mandatos, Maurício Beraldo, do PSDB, afirma ter recebido várias denúncias de que tanto novatos quanto velhos vereadores pagaram pelo voto. Na realidade, a compra de votos foi geral. Teve candidato aí que pagou R$100 por voto. Teve candidatos aí que distribuiu máquina de lavar roupa. Eu, pelo menos, em quase todos os locais que cheguei da cidade, me foi proposto uma troca. Trocar o voto por alguma coisa. E não é só as pessoas mais humildes. Pessoas que estão em faculdades, querem bolsas universitárias, querem emprego, pastores querem áreas para igrejas, querem outros tipos de ajuda, padres, enfim. É uma sociedade que ela é corrupta.
Reclamação também por parte de quem conseguiu se reeleger, como Djalma Araújo do PT, que vai agora para seu 6º mandato e que critica o atual processo eleitoral. Vi várias denúncias de compra de votos, de compra de liderança, de compra de 500 lideranças, por vários candidatos. Denúncias foram muitas denúncias, agora é difícil você provar isso. Agora, eleição no Brasil, se elege com o quê? Gibeira cheia, compra-se liderança e vira vereador. Olha, isso é um grande equívoco, a sociedade precisa repensar isso. O eleitor precisa repensar. Porque agora, distribuição de gasolina, inclusive faltou gasolina em Goiânia. Na reta final da campanha, onde donos de postos, que inclusive que financiou campanha também de muita gente, e a campanha em Goiânia foi financiada por quem? Transporte coletivo, setor imobiliário e as grandes incorporadoras. Eu não acredito em Papai Noel, nem mula sem cabeça, nem rastro de onça. Então a compra de voto na região noroeste, ela foi de 50 a 150. Se a família tem, por exemplo, 7 votos, aí é R$350. Dos 35 vereadores da Câmara de Goiânia, 19 conseguiram a reeleição no último domingo. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a mesa diretora da Assembleia Legislativa será eleita hoje. De forma antecipada, já que os eleitos só tomarão posse no dia 1º de fevereiro do ano que vem, hoje à tarde acontece a eleição da nova mesa diretora da Casa, composta por 7 cargos. As discussões e articulações aconteceram nos últimos meses, com o PSDB lançando o nome do deputado Helder Valim para a presidência, o qual obteve apoio das maiores bancadas da Casa, como o PMDB, mas nos últimos dias surgiu uma outra candidatura, do deputado Major Araújo, do PRB. Nós lançamos porque eu não estou feliz, e acho que a maioria dos deputados também não estão, com as condições de trabalho na Assembleia, com o sistema adotado, até com o regimento da Casa, que não permite a discussão de projetos. São vários os problemas. A independência, eu não sinto o Poder Legislativo Estadual como um poder independente hoje. Nós lançamos por diversos motivos. O deputado Helder Valim, que já contava com consenso, avalia a nova candidatura. Não, na verdade, eu acho que é um direito de qualquer um dos 40 deputados de tomarem uma decisão de saírem candidatos. Para nós, deputados, é uma honra muito grande ter a oportunidade, pelo voto, pela escolha da maioria da Casa, de deputados e deputadas, estar à frente da mesa diretora numa gestão que pode estar conduzindo a Assembleia, buscando uma aproximação maior da sociedade, fazendo modificações que eu acho que devem estar acontecendo, se for a vontade da maioria da Casa. O deputado Jardel Seba, do PSDB, atual presidente da Casa, analisa o surgimento de mais um candidato como um processo democrático. Entretanto, defende o nome de Valim. Não uso receio nenhum, não é um desejo do deputado Major Araújo, é um direito dele. Se eu pudesse aconselhá-lo, eu diria para ele retirar a sua candidatura, porque uma candidatura de protesto não cabe hoje nessa Casa. Há um entendimento que o deputado Helder Valim é o deputado mais preparado para conduzir a Casa nesses 2 últimos anos. Se assim não fosse, os deputados não concordariam com isso. E o voto, a voz do deputado aqui, ela é totalmente independente, porque é um consenso de que ele é um nome que está mais preparado. Só por isso que ele vai ser o presidente amanhã, se todos concordarem. Ontem, no início da tarde, servidores efetivos da Assembleia Legislativa fizeram uma homenagem ao deputado Jardel Seba pela sua eleição como prefeito de Catalão. Jardel afirmou estar otimista quanto a uma vitória também no TSE, já que a sua candidatura ainda está sob júdice. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. Em Trindade, funcionários comissionados ou com contratos temporários foram demitidos um dia após as eleições. Segundo eles, as demissões ocorreram porque o atual prefeito, Ricardo Fortunato, não conseguiu se reeleger e teria alegado traição. A falta de funcionários prejudicou atendimentos em creches e no hospital de urgências da cidade. O promotor de justiça da cidade informou que vai fazer diligências no CEMEIS para apurar se houve problema nas unidades. Daqui a pouquinho, mais informações sobre o problema lá em Trindade. Queda do repasse de verbas para os municípios preocupa prefeitos goianos. A primeira parcela de outubro, que entra na conta das prefeituras hoje, é 8,5% menor na comparação com 2011. O Fundo de Participação dos Municípios vem em uma sequência de queda nos últimos 4 meses. O presidente da Associação Goiana dos Municípios, Luiz Estival, fala da preocupação, principalmente dos municípios com menos de 10 mil habitantes que dependem do fundo. É uma situação que coloca em risco a sobrevivência dos municípios. E realmente os municípios pedem socorro, porque realmente é uma questão preocupante e nós estamos a menos de 3 meses de fechamento do ano das nossas contas e nós estamos vivendo um momento muito difícil. Os
Os recursos do FPM são gastos principalmente com pagamento de funcionalismo público, fornecedores, transporte escolar e repasses para as câmaras municipais. A justificativa do governo federal, segundo a AGM, é a combinação da crise internacional e dos incentivos fiscais concedidos nos últimos meses no Brasil. Mas para Luiz Estival, é preciso que o governo encontre uma fórmula para compensar as perdas acumuladas. Existe um passivo acumulado de essas perdas consecutivas do Fundo de Participação. Então, os municípios estão acumulando dívidas e ao longo desses meses com essa queda de receita. Se não tiver uma ação concreta do governo federal, principalmente agora até dezembro, dessa compensação dessas perdas, nós não vamos conseguir fechar nossas contas e cumprir com nossas obrigações. Então, nós vamos ser punidos de forma injusta. Hoje pela manhã, representantes de associações de municípios de todo o país vão a Brasília pedir uma solução para o problema. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16. Na Assembleia Legislativa, o deputado denuncia corte de serviços essenciais pela Prefeitura de Trindade. A sessão de ontem à tarde na Assembleia Legislativa foi bastante movimentada com o comparecimento de quase todos os deputados. Os que concorreram às eleições aproveitaram para agradecer em discursos feitos da tribuna. Dentre eles, Jânio da Rô do PSDB, eleito prefeito de Trindade. Entretanto, ele aproveitou também para externar a sua preocupação quanto à paralisação de serviços essenciais pela atual administração, como o transporte público, o fechamento de centros de atendimento de saúde, creches e demissão de médicos. Olha, é lamentável que esses fatos estejam ocorrendo em Trindade. Nós já estamos acompanhando atentamente, os nossos advogados estão atentos ao processo, a todo esse processo de transição, e nós esperamos que o prefeito volte atrás e recomponha todos os serviços essenciais à população, porque isso é um direito que a população tem. Isso é assegurado pela Constituição, que todos os serviços essenciais sejam oferecidos pela Prefeitura Municipal. Então nós esperamos que o prefeito repense, reavalie e volte atrás nessa sua decisão, nesses seus cortes. O senhor teme um desmonte da Prefeitura, não da administração? O senhor não teme isso? Não, eu acredito que a Prefeitura é uma instituição que eu não vejo esse problema, mas eu vejo que a população está sofrendo com a interrupção dos serviços essenciais agora. Isso é que me preocupa. A partir do dia 1º de janeiro, nós estaremos à frente da Prefeitura, aí nós vamos com certeza assegurar todos esses serviços à população, mas a grande preocupação nossa é a interrupção desses serviços neste momento. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h18. O mundo em sua casa. Política Nacional. O prefeito eleito de Palmas, Carlos Amasta, do PP, anunciou ontem a venda por R$180 milhões do shopping que mantém na cidade. Em nota, o empresário colombiano naturalizado brasileiro informou ter fechado a venda do Capim Dourado Shopping. Ele, que na campanha prometeu doar a ONGs o salário de prefeito de R$19 mil, declarou patrimônio de R$18 milhões à Justiça Eleitoral. Foi o quarto candidato a prefeito mais rico. Apesar da venda do shopping em Palmas, o grupo Skipton de Amasta está construindo outro shopping em Araguaína, no norte do estado, avaliado em R$200 milhões e com inauguração prevista para 2014. A cidade de Ipê, no Rio Grande do Sul, elegeu a vereadora mais jovem do estado. Gislaine Zilhoto, de 17 anos, foi a líder de votos entre os 33 candidatos. Ela vai completar 18 anos em 1º de janeiro de 2013, mesma data da posse na Câmara de Vereadores. No Brasil, a idade mínima para assumir o cargo público é de 18 anos. Como ela faz aniversário no dia da posse, poderá trabalhar como vereadora. No município de Floresta, no Paraná, a Polícia Militar dispersou 1.000 manifestantes com bombas de efeito moral e balas de borracha. O grupo queimou pneus e soltou rojões em frente à casa de uma candidata que ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura. Simpatizantes do segundo colocado acusaram de ter pedido votos durante a campanha para o candidato que acabou vencendo a eleição. Ela nega ter feito o pedido. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, foi condenado por corrupção ativa pela maioria do Supremo Tribunal Federal no caso do Mensalão. Com o parecer do ministro Marco Aurélio Mello, a condenação de Dirceu tem 6 votos a favor e 2 contra. Também já há o entendimento da maioria dos ministros de que o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, são culpados de corrupção ativa.
Além dos petistas, Marcos Valéria, apontado como operador do mensalão, seus sócios Ramon Rollerbach e Cristiano Paz e sua ex-funcionária Simone Vasconcelos foram também condenados. A condenação não é definitiva, porque, em tese, até o fim do julgamento, os ministros podem modificar o voto. Os ministros entenderam que todos participaram da montagem do esquema de compra de apoio político no Congresso nos primeiros anos do governo Lula. Para a ministra Carmen Lúcia, as negociações para a compra de apoio da base aliada tiveram a participação de Dirceu. A magistrada disse ainda que lhe causou desconforto a defesa de Delúbio usar a tese de que todos esses repasses eram parte de um suposto Caixa 2. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2, Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Caixa 2 compromete, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isso não é só, e isso não é pouco. E dizer isso da tribuna, do Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz, me parece realmente grave, o que fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Já o ministro Dias Toffoli, que chegou a trabalhar com o ex-ministro José Dirceu, votou pela sua absolvição da acusação de ter sido mentor do mensalão, como apontou o Ministério Público Federal, afirmando que não há nada que o incrimine. Mas estes que falaram tanto em CPI, quanto em Polícia Federal, quanto em juízo, o que dizem de José Dirceu? Nada que o incrimine, nada. Por essas razões, senhor presidente, por não haver provas suficientes para respaldar uma condenação de José Dirceu de Oliveira e Silva em relação ao delito corrupção ativa, artigo 333, caput do Código Penal, eu julgo improcedente a ação penal nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Os ministros absolveram o ex-ministro Anderson Adalto dos Transportes e Geisa Dias, funcionária de Valério, em uma de suas agências de publicidade. O crime de corrupção ativa prevê pena de 2 a 12 anos de prisão. O tamanho da pena será definida pela Corte ao término do julgamento dos 37 réus. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h22. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Diretora da Polícia Civil diz que assassinato de cronista esportivo será solucionado em breve. Apesar do silêncio da Polícia Civil e de muitas especulações por parte de alguns meios de comunicação, ninguém ainda foi preso. Mas o assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, morto com 7 tiros no dia 5 de julho, ao sair da rádio onde trabalhava no setor Serrinha, em Goiânia, está perto de ser desvendado. A afirmação é da delegada-geral da Polícia Civil de Goiás, Adriana Corsi, que dá mais detalhes sobre o trabalho de investigação. A investigação está bastante adiantada, muitas diligências estão sendo feitas e a gente realmente acredita que em breve nós vamos apresentar a solução desse caso. Agora, tudo que se disser não passa de especulação por parte da imprensa? Com certeza, porque a investigação corre realmente um sigilo verdadeiro, tão somente os delegados e os promotores que ficaram encarregados de acompanhar esse caso é que têm conhecimento dos detalhes e tudo que se disser realmente é especulação. Mesmo se envolver aí pessoas grandes, digamos assim, será solucionado? Sem dúvida, e cada vez mais a polícia, o Poder Judiciário e o Ministério Público têm que procurar ter uma atitude isenta em relação a todos os crimes e apurar todos da mesma forma. Até agora, mais de 40 pessoas, entre familiares da vítima, dirigentes de clubes de futebol e policiais, já foram ouvidos no inquérito que apura a morte de Valério Luiz. 2 delegados da Delegacia Estadual de Homicídios e um da Delegacia Estadual de Investigações Criminais trabalham no caso. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. A Comurg divulgou na tarde de ontem que a quantidade de lixo na capital devido às eleições superou as 50 toneladas da eleição passada. Os santinhos que se espalharam pelas ruas da cidade começaram a ser recolhidos no domingo por um efetivo de 1.200 varredores.
Os santinhos que se espalharam pelas ruas da cidade começaram a ser recolhidos no domingo por um efetivo de 1.200 varredores. Um homem foi preso na noite de ontem no setor Pedro Ludovico, suspeito de tráfico de drogas e tentativa de suborno. Com ele, a polícia encontrou uma porção de drogas que seria vendida a um usuário de drogas. Para se livrar da prisão, o traficante prometeu aos policiais uma quantia de R$1.000 e, além do crime de tráfico de drogas, também foi preso por corrupção. Em Aparecida de Goiânia, a polícia registra aumento no número de apreensão de armas nas operações realizadas no município. Comparado com o mesmo período de 2011, a quantidade de armas de fogo apreendidas em Aparecida de Goiânia cresceu quase 52%. No total, foram apreendidas 159 armas ilegais. As apreensões foram realizadas durante as abordagens e operações de combate ao crime. Para o tenente-coronel Mauro Salles de Araújo, subcomandante do 2º CRPM, o resultado é positivo. Com menos armas em circulação, menos risco para a comunidade. Tem tido um trabalho efetivo, um trabalho atuante, né? Principalmente em relação à apreensão de armas, né? Que é o principal instrumento das vítimas de homicídio aqui na cidade, né? Então nós temos focado nosso trabalho nesse sentido. O problema é que os bandidos continuam armados. Mas para combater isso, o tenente-coronel disse que vai manter em locais estratégicos e intensificar as operações para apreender mais armas. A polícia está em cima, nós temos trabalhado em cima da estatística, em cima da mancha do crime, nos bairros que tem uma tendência criminal maior, mais forte. E nós temos tido êxito, está aí os números para provar essa nossa atuação. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Libório Santos, bom dia. Muito bom dia, ouvintes da Brasil Central. E agora, como sempre, fazemos o nosso giro pelas rodovias goianas. Últimas 24 horas, 40 acidentes, 26 feridos e 2 mortos. Acidentes mais graves, olha, coincidência ou não, 2 saídas de pista. Uma na BR-060, quilômetro 85 em Anápolis. Caminhão Volvo, placa CPG 7036 de Lusiânia. O motorista Leandro Ramos Costa, 31 anos, fatal. Suspeita-se que ele estava sem cinto de segurança, já que ele foi arremessado para fora do veículo. Outra saída de pista na GO 174, quilômetro 12, entre a GO 174 e a GO 206 em Rio Verde. Fiat Uno, placa OGW 9500 de Rio Verde. José Soares Neto com lesões graves. A passageira Vilma Cordeiro de Paiva, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O município de Cachoeira de Goiás vai ser beneficiado com a construção de imóveis por meio de convênio entre a Agência Goiana de Habitação e a Caixa Econômica Federal. A previsão é de que as obras estejam autorizadas para começarem em 30 dias. No total, serão construídos 31 imóveis no setor aeroporto da cidade, em terrenos disponibilizados pelo município. O programa Balada Responsável chega ao aeroporto de Goiânia. O governo de Goiás, por meio do Detran, em parceria com a Infraero, leva o programa Balada Responsável aos usuários que utilizam o aeroporto Santa Genoveva em Goiânia. O supervisor de Educação de Trânsito, Gustavo Peixoto, explica como funciona o trabalho. A ideia do aeroporto surgiu porque a gerência aqui da Educação de Trânsito, a gente, além de abordar os bares, nós estamos abordando também as universidades, as feiras livres. Aí surgiu a ideia de por que não abordar as pessoas que desembarcam em Goiânia, porque o fluxo de passageiro é grande e as pessoas que chegam em Goiânia vão acabar descobrindo o trabalho que a gente faz também. Aí nós resolvemos fazer o convênio com a Infraero e que foi até muito bem recebido. Pelo primeiro dia que nós efetuamos o trabalho lá, os passageiros elogiaram, as pessoas que estavam lá elogiaram o trabalho. Gustavo dá mais detalhes do Balada Responsável. O trabalho, assim, são duas vertentes. Tem a área de educação de trânsito, que é a área que a gente trabalha, que é na questão da conscientização do condutor, se beber não dirigir, né, para evitar acidentes de trânsito, evitar mortes, óbito. E tem a parte da fiscalização, que é a parte que é a balada responsável das blitz, né, que aí a gente não faz, que aí é o pessoal da Polícia Militar, que é a parte que fica mais na fiscalização. Em trabalho contínuo, o Balada Responsável no aeroporto acontece até o final de novembro em datas alternadas. A partir de dezembro, a iniciativa será realizada no local uma vez por semana. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Hemocentro promove festa para crianças hemofílicas.
A dona de casa, Débora Almeida, conta como o filho foi diagnosticado com a doença. Foi com um martelo, caiu no dedo dele, aí começou a sangrar sem parar. Aí ele ficou internado no centro materno, os médicos virou e falou assim que não tinha mais solução. Aí ele começou a tomar sangue, tudinho, aí até que os povos do Hemocentro foi lá e falou assim, ó, a gente vai fazer uma aplicação do fator 8, aí a gente vai ver, se o sangue parar, o seu filho tem hemofilia. No começo eu não aceitei não, chorava todo dia. O relato é muito parecido com o da empresária Giovanca Pereira. Eu descobri aos 10 meses, quando ele bateu a boca no berço, nós fizemos todos os exames, inclusive a dosagem de fator 8, e constatou que era 0% de fator. As duas mulheres são mães de meninos portadores de hemofilia que fazem tratamento contra a doença no Hemocentro de Goiânia. E para comemorar o Dia das Crianças, 120 crianças hemofílicas foram recebidas com festa em um buffet infantil da capital. Luiz Felipe, de 8 anos, era só alegria. Tô achando bom o Dia das Crianças feito aqui, o Hemocentro fazendo isso pra gente. Gostei. O encontro também serviu para que as mães dos pacientes trocassem experiências e relatos sobre a doença. É sempre bom, né? Quando a gente vai conhecendo, convivendo com os outros tipos de pessoas também, saber, a gente sempre tem que estar sempre unidas. Até mesmo para que a gente possa dividir as dificuldades, que a gente ainda encontra muitas dificuldades, para conseguir ter o fator dessa forma profilática e para que eles também possam ver quais as dificuldades de um e de outro e poder compartilhar isso e trocar informações. A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Quando cortamos alguma parte do corpo e começa a sangrar, as proteínas entram em ação para estancar o sangramento. Os portadores de hemofilia não possuem essas proteínas e por isso sangram mais do que o normal. Mas fazendo o tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde, o paciente pode ter uma vida sem grandes restrições. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. E a Secretaria Estadual de Educação realiza atividades voltadas para a Semana da Criança. Desde segunda-feira, os alunos da segunda fase do ensino fundamental e médio participam das ações desenvolvidas nas escolas da rede estadual. Eles assistem a palestras e dinâmicas de grupo que reforçam a inserção de hábitos saudáveis na alimentação. Até a próxima sexta-feira, as crianças terão um cardápio diferenciado, rico em frutas, verduras e legumes. Segundo a gerente da merenda escolar da Secretaria Estadual de Educação, Bianca Moraes, o lanche dos estudantes tem mudado nos últimos anos. Muito mais saudável. O que a gente tem preocupado? Nós temos no site da Secretaria mais de 200 sugestões de cardápio, onde a nossa preocupação é inserir essa alimentação saudável. Assim, nós temos feito hoje, por exemplo, nós estamos oferecendo 3 dias frutas, tem que ter 3 dias, tem que ter frutas. Toda a questão de mais legumes preparados, cozidos. Nós temos colocado também a questão da carne branca, que é o peixe, né, que é bem mais saudável. Temos retirado os alimentos, assim, temos orientado para tirar os alimentos que contêm muito sódio, né? Então a gente está tendo esse cuidado aqui na merenda. De acordo com Bianca Moraes, a preocupação atual é com a qualidade da alimentação tanto de crianças desnutridas quanto das que estão obesas devido aos maus hábitos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Contagem regressiva para as provas do Enem 2012. Tranquilidade e sintonia com assuntos atuais são dicas para um bom desempenho. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, o sistema recebeu o maior número de inscrições da história do exame, com cerca de 6.500.000 candidatos inscritos. Diante da possibilidade do aproveitamento da nota do Enem para ingresso em algumas universidades e também para requerer a bolsa universitária do governo federal, o coordenador de ensino médio, William Franco, recomenda muita calma na hora da prova. A tranquilidade em qualquer concurso, vestibular ou não, ela é o principal ponto, que às vezes o aluno ele estuda muito, chega na hora da prova, treme e aí não consegue ter os resultados esperados. Então tranquilidade, chegar com o tempo para fazer a prova e confiar em si mesmo, que esse é o ponto principal. Segundo especialistas, a característica da avaliação é de exigir conhecimento de atualidades sem regionalismos. E de acordo com William Franco, a preparação deve incluir bastante leitura, estudo diário e conhecimento interdisciplinar. A principal dica é estar se antenando com as atualidades. O Enem preza por questões mais nacionais e acontecimentos globais. Então, como a questão do meio ambiente, que foi bastante discutida nos últimos tempos, é um dos temas, assim como o grande crescimento populacional e os problemas das cidades.
né, que são temas que estão sempre em voga aí nos jornais, revistas de grande circulação. Ela é uma prova mais interpretativa, exige do aluno uma capacidade de interpretação e abstração de conteúdos um pouco maior. Outra recomendação do professor é resolver provas de exames anteriores e não deixar dúvidas para a última hora. O Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para os dias 3 e 4 de novembro. Alunos inscritos devem checar com antecedência local de provas e os documentos de identificação. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. A OVG divulga amanhã os nomes dos estudantes convocados para a entrevista do Bolsa Universitária. Mais de 14.800 alunos foram inscritos no Bolsa Universitária. Nesta segunda fase do programa, é divulgada a lista dos 10 mil que foram contemplados e que receberão o benefício a partir de fevereiro de 2013. São 9 mil parciais e 1.000 integrais. Os candidatos devem ficar atentos à divulgação com os nomes, conforme explica o coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves. Ele tem que acessar o site, digitar o número da inscrição ou o CPF. Se foi classificado, ele será convocado para a entrevista e será indicado dia, horário e local. Aquele que eventualmente não foi pré-classificado, será informado também o motivo que ele não conseguiu a classificação. O universitário deve entrar no site www.ovg.org.br e ter em mãos o número de inscrição e CPF. O aluno beneficiado se compromete na prestação dos serviços em instituições e até ações, como a doação de sangue, conforme explica o coordenador-geral da OVG. E é uma contrapartida que eu reputo das mais nobres, porque tem muitos alunos que às vezes tem um trabalho e ele tem dificuldade de cumprir um horário, de oferecer a contrapartida prestando serviço em algum órgão. E ele doando sangue, ele está ajudando pessoas que precisam, né? Está salvando vidas, inclusive. O programa Bolsa Universitária já contemplou mais de 118 mil estudantes de baixa renda. O valor inicial das bolsas parciais será de 80%. Conforme o desempenho acadêmico do aluno, esse valor pode mudar. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A MT interdita parte da Avenida Perimetral Norte. A Avenida Perimetral Norte, entre as avenidas Goiás Norte e Eurico Viana, no setor Mansões Goiânia, será interditada parcialmente por cerca de 30 dias a partir de hoje às 9 horas. O desvio ocorre por causa das obras em duas galerias de água fluvial que atendem ao setor Urias Magalhães e região. O diretor de trânsito da MT, Miguel Ferreira, dá mais detalhes da interdição e orienta sobre o novo trajeto. O trabalho da MT consiste em sinalizar e monitorar. A MT vai sinalizar o desvio, agentes de trânsito ficarão no local, na região toda, nas redondezas, orientando os condutores para que façam o trajeto correto do desvio. O desvio ele será no sentido leste-oeste. Quem estiver transitando pela perimetral vai ter que entrar no bairro Balneário Meia Ponte e logo em seguida retorna para a Perimetral Norte. Já no sentido oposto, oeste-leste, vai transitar normalmente. O sentido será preservado e só um dos lados da via que vai ser interditado. O dirigente da MT sugere ainda rotas alternativas. Quem está saindo do Guanabara e não vai até o final da perimetral, seria bom pegar ali pelo Crimeia, pelo Goiânia 2 e seguir o seu destino pela Fama. Enfim, depende de cada origem, de cada destino, mas de modo geral, quem vai usar toda a perimetral, o que nós aconselhamos é que continue pela perimetral, porque se for usar outro caminho pode ser mais complicado. Miguel Ferreira aconselha, no entanto, a quem vai para a Trindade seguir o desvio proposto, uma vez que a outra via seria a Avenida Anhanguera, que, segundo ele, é muito saturada e não é recomendada. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Número de queimadas já é 14% maior que no ano passado. Enquanto em 2011 foram registradas 3.780 queimadas, este ano foram 4.311. De acordo com o coordenador de Operação Cerrado Vivo da Defesa Civil de Goiás, Coronel Martiniano Gondim, os incêndios atingiram todas as unidades ambientais do estado. Ele explica as causas das queimadas. Primeiro, pelo tempo seco e quente que nós passamos do mês de agosto e setembro. E esse ano também a chuva ela avançou um pouco mais, então nós tivemos mais vegetação, ou seja, o lote baldio estava com a vegetação mais alta. E a causa do incêndio, ela é proposital, ela é uma causa criminal. As pessoas
colocam fogo, têm a vontade de fazer a limpeza do lote, aí ele coloca fogo porque é mais barato. Coronel Martiniano Gondim, da Defesa Civil, alerta que provocar queimadas é crime, que pode ser punido com multa e prisão. É um crime ambiental, porque a pessoa está ali destruindo o meio ambiente, destruindo aquele microecossistema ali, e é um crime previsto no Código Penal, porque ele está colocando em risco vidas de pessoas. Então, o Corpo de Bombeiros vem orientando desde março, conclamando a população a não colocar fogo, porque é crime e coloca em risco vidas de pessoas. Denúncias sobre queimadas podem ser feitas para os telefones 193 do Corpo de Bombeiros e 190 da Polícia Militar. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta afirmando que mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Vamos conversar agora com a doutora Luciana Aparecida Santana, gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia. Bom dia. Doutora, pelos números e pela preocupação apresentados pela Organização Mundial de Saúde, podemos afirmar que a depressão é uma epidemia? Olha, nós podemos afirmar que talvez seja talvez não, com certeza é um dos maiores problemas que geram disfunção, né, assim, que afetam o desempenho da nossa sociedade, desempenho profissional, com certeza uma dos maiores transtornos, sim. O que tem causado esse aumento do número de pessoas com a doença, com a depressão? Olha, a gente precisa considerar que a depressão, quando a gente fala de depressão, nós estamos falando assim, mais do que uma doença em si. A gente está falando de uma resposta a uma série de fatores, né, uma resposta do organismo, uma resposta do ser humano a uma série de fatores da vida. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente pode compreender que no momento de tamanha transição que nós estamos vivendo social, no momento de globalização, né, no momento de uma nova configuração familiar, numa mudança do papel da mulher, a gente pode compreender perfeitamente o aumento da prevalência da depressão na nossa sociedade. Então, eu entendo que a justificativa para o aumento dessa prevalência é realmente a mudança do contextual que a gente vive, que ocorreu tão rapidamente. E há tratamento para a doença na rede pública de saúde? Sim, existe, né? Na verdade, é importantíssimo o diagnóstico e a identificação. E isso pode se dar na rede pública, inclusive na nossa atenção básica, né? Nós temos a chamada Estratégia Saúde da Família, que é composta por uma equipe multidisciplinar, que tem uma capilaridade enorme na nossa sociedade, já que entra nos nossos agentes comunitários de saúde, os nossos profissionais médicos da estratégia enfermeiro, acessam as casas das pessoas, né, e identificam casos que jamais procurariam o Sistema Único de Saúde, em função, inclusive, dos sintomas da depressão, né, que é esse isolamento. Então, nós temos a estratégia que tem essa potencialidade de identificar esses casos, acompanhá-los e até mesmo encaminhá-los, né, caso seja, se a gente estiver falando de uma depressão grave, encaminhá-lo para o Sistema Único de Saúde e para os centros, né, de atenção psicossocial, que são a nossa referência na atenção ao transtorno mental grave. Luciana Aparecida Santana, gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia. Doutora, então, falando sobre a depressão, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez um alerta ontem afirmando que mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo e chamou atenção para a necessidade de combater o estigma em torno da doença e incentivar que os governos implementem tratamentos para combater o transtorno. Agora são 7h44. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado.
Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aconteceu na noite desta terça-feira com 3 jogos. O principal ficou por conta de Joinville e São Caetano, que na Arena Joinville ficaram no empate em 0-0. O resultado ajudou o Atlético Paranaense, que se vencer o ABC em Natal, chegará de vez na briga por uma vaga. Na briga pelas últimas colocações, o Barueri venceu o Ipatinga por 2-0 e deixou de vez a lanterna. Já o Asa em Arapiraca afundou de vez o Guaratinguetá, vencendo por 3-1. E o Goiás, dependendo dos resultados, pode assegurar a sua volta à Série A ainda neste mês. No Goiás, o atacante Walter saiu mais cedo do treinamento técnico realizado ontem à tarde no CT do Parque Anguera. No entanto, apenas uma trombada. O Walter não preocupa o departamento médico para o próximo jogo do Goiás, sábado em Belo Horizonte, diante do América Mineiro. O Goiás se prepara para uma maratona muito dura de jogos na sequência do campeonato. Serão 5 jogos em 13 dias. 3 fora de casa contra América Mineiro, Avaí e ABC, e 2 no Serra Dourada diante do Guarani e do Asa de Arapiraca. O Goiás pode definir matematicamente sua classificação ainda neste mês de outubro, até o próximo dia 26, já que terá essa sequência de 5 jogos em 13 dias. Com 3 vitórias e 1 empate, o Goiás estará na primeira divisão. É que o aproveitamento dos concorrentes do Goiás, Joinville, Atlético Paranaense e até mesmo São Caetano, tem caído nas últimas rodadas. Por isso, com mais 10 pontos, o Goiás estará confirmado de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Ronaldinho Gaúcho foi punido pelo STJD por uma partida e vai desfalcar o Atlético Mineiro no jogo desta noite contra o Inter em Porto Alegre. O meia foi punido em virtude de uma disputa de bola com o atacante Kleber do Grêmio no jogo do dia 23 de setembro em Belo Horizonte. No lance, Ronaldinho atingiu o peito do atacante gremista, mas sequer recebeu cartão amarelo do árbitro Heber Roberto Lopes. Mas o STJD teve acesso às imagens e ofereceu denúncia ao jogador por jogada violenta que correu o risco de ser suspenso por até 6 jogos. Arthur Neto ainda tem uma dúvida na escalação do Atlético para esta quarta em Florianópolis. Hoje, às 7h30 da noite, o Atlético entra em campo mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Faltando 10 rodadas, as contas são simples. O Atlético precisará de pelo menos 8 vitórias nessas 10 últimas partidas. E tudo começa hoje, às 7h30, no Orlando Scarpelli, diante do Figueirense. As 2 piores equipes do Campeonato Brasileiro em campo e o técnico Arthur Neto fazendo mudanças. Ele deixou em Goiânia os meias Danilinho e Hernandes, além do atacante Diogo Campos, que não foi ao último treinamento em Goiânia e, portanto, está fora deste jogo. O provável time do Atlético apenas com uma dúvida na zaga ou na lateral esquerda. Giaretta, que pode ocupar as 2 posições, ou Bruninho na lateral esquerda, com Gilson sendo o reserva imediato de Giaretta. O time com Márcio, Adriano, Renier, Giaretta e Bruninho, meio campo com Dodó, Pituca, Marino e Alexandre, no ataque Patrick e Felipe. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além de Atlético e Figueirense, a 29ª rodada da Série A tem ainda estas partidas hoje. Ponte Preta e Náutico, Cruzeiro e Portuguesa, Botafogo e Santos, Bahia e Fluminense, Vasco da Gama e São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro e Corinthians e Flamengo. A rodada termina amanhã com Sport, Grêmio, Palmeiras e Curitiba. Artilheiro do Vila Nova fica fora do time por 2 rodadas. A fase do Vila Nova realmente não é das melhores. Além de ter pouquíssimas chances de se classificar, precisando vencer os 3 últimos jogos e correndo um pequeno risco de rebaixamento à 4ª divisão do Campeonato Nacional, o principal artilheiro do time, atacante Pedro Júnior, inclusive um dos artilheiros da Série C, acabou se contundindo e para por pelo menos 2 partidas, um problema muscular,
O Departamento Médico do Vila, através do Dr. Rodolfo Cambota, já vetou o Pedro Júnior para a partida deste sábado fora de casa diante do Madureira. O Vila tem que vencer tudo, os 3 jogos, para se classificar à próxima fase. Hoje à tarde, no CT Governador Marconi Perillo, o técnico Ney da Mata vai começar a montar o Vila para esta verdadeira decisão de sábado fora de casa contra o Madureira. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Eu fiz uma obra no meu quintal e precisei subir um muro. Eu queria manter meu quintal como estava, não contava com mudança. Depois de conversar, eu entendi o lado dele. Eu concordei que a obra era necessária e ele concordou em abaixar o muro. Não importa de que lado você esteja, um acordo justo é um acordo bom para todos. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se. Quem concilia sempre sai ganhando. CNJ, Poder Judiciário. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Procon orienta consumidores interessados em renegociar dívidas. O Procon atende os consumidores intermediando dívidas junto aos fornecedores. Além disso, oferece o curso para ensinar os endividados a planejar a vida financeira e prevenir a inadimplência. Segundo o gerente de pesquisa e cálculo do órgão, Gleidson Tomás, se o consumidor se educar, ele consegue fugir das armadilhas do mercado. Esse curso ele é focado principalmente nos consumidores que buscaram junto ao Procon para negociar suas dívidas, mas é claro que ele é aberto para os consumidores de uma forma geral. O foco principal que será abordado nesse curso é a educação financeira e o planejamento do orçamento doméstico, ou seja, as armadilhas que existem hoje no mercado de consumo que acaba levando os consumidores à situação de endividados, como que em família, juntamente com todos os membros, eles vão elaborar, colocar na ponta do lápis a planilha do orçamento doméstico de acordo com a realidade de cada família. Através dessa planilha poder identificar, quando necessário, onde vai fazer os cortes. Com a família, toda a parte da situação atual da família fica mais fácil também na hora de economizar, tanto na conta de água, quanto na conta de energia, na conta de telefone. E é muito importante porque nós vamos mostrar, justamente porque como nós já identificamos que o cartão de crédito é o principal vilão, nós vamos mostrar para os consumidores como que é feito esse cálculo do cartão e que como em 3 meses, pagando somente o valor mínimo, essa dívida torna-se num valor que o consumidor não consegue mais pagar integralmente. O curso será ministrado logo mais às 10 horas da manhã na sede do Procon, na Rua 8, quarto andar do edifício Torres, no centro de Goiânia. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Procon Goiás divulga pesquisa de preços de brinquedos e aponta variação de quase 200%. O Dia das Crianças já é nessa sexta-feira e para ajudar quem ainda não comprou os brinquedos para os filhos, netos, sobrinhos ou afilhados, o Procon Goiás disponibilizou a tradicional pesquisa de preços. Foram pesquisados 88 produtos em 10 estabelecimentos. A diferença, mais uma vez, é surpreendente. O jogo cara a cara pode ser encontrado de R$ 26,90 até R$ 79,90, variação de quase 200%. Já o boneco Power Rangers Megazord pode custar R$ 89,90 ou R$ 234,99, diferença de R$ 145,09. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Estadual, explica que é importante pesquisar e também verificar a qualidade do produto. O Procon está preocupado com o bolso do consumidor e com a segurança das crianças. Então, é interessante não deixar para a última hora, até para evitar correria e ter tempo de fazer a pesquisa de preço. E o ideal é que saia de casa já com a noção de que presente que ele vai comprar, quanto que ele pode gastar e não fugir dessa previsão, até mesmo para não extrapolar o orçamento doméstico e atentar para as questões de segurança. Ele lembra que os produtos devem ser testados. É interessante que os pais peçam ao vendedor, antes de efetuar a compra, para abrir o brinquedo, verificando se ele não está danificado, se for um eletrônico, peça para que seja feito o teste ainda dentro da loja. Isso acaba evitando problemas para os pais e constrangimento para os filhos que vão receber o brinquedo e não vai ter condições de utilizar. Agora, se ele levou um brinquedo com defeito para casa, o lojista não é obrigado a efetuar a troca, deverá ser encaminhado para a assistência técnica, que tem um prazo de até 30 dias para solucionar o problema. Se nesse período não for solucionado, aí sim o consumidor terá direito de receber o valor pago devidamente corrigido ou um novo produto. Outras dicas e a relação completa dos produtos pesquisados podem ser acessadas no site www.procon.go.gov.br.
Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. IBGE comprova que nos últimos 12 meses a indústria goiana cresceu acima da média nacional. Em agosto deste ano, o crescimento foi de 10%. O governo de Goiás apresenta uma política de atração de investimentos e de credibilidade para que o setor produtivo possa investir. Os incentivos fiscais, a reconstrução das rodovias goianas e o aeroporto de cargas de Anápolis facilitam a vida de setores como da mineração e do farmoquímico. Opinião do secretário da Indústria e Comércio, Alexandre Baldi. Nós somos o líder, né? Quer dizer, Goiás é o estado que mais cresceu no anualizado, só em 2012 e também no mês de agosto. Então, quer dizer, Goiás tem sobressaído em questão do crescimento industrial por ter sido ousado na sua política de atração de investimento. Os 10 bilhões de investimento que nós conseguimos atrair em 2011 também são reflexo dessa política, né? De que isso é consequência desse trabalho da política de governo de Estado, que não teve preguiça, que não hesitou em nenhum momento em visitar as empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, mas também criou um ambiente para que as empresas goianas encontrassem um parceiro no governo do Estado na concessão de incentivos, na concessão de FCO, na concessão de todo o apoio e suporte para que os investimentos pudessem ocorrer e o Estado alcançar números de crescimento industrial como esse de 2 dígitos no mês de agosto. Quais as projeções de desempenho para o restante desse ano? Olha, a nossa expectativa é que Goiás possa ficar entre o que está já em termos de acumulado em agosto, entre janeiro e agosto, que é um crescimento de 5,3%, e no anualizado, que é de 7%. Que nos colocaríamos na posição de liderança no crescimento industrial de 2012. No acumulado dos últimos 12 meses e no mês de agosto passado, a indústria em Goiás cresceu 10% em relação à média nacional. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Pesquisa de intenção de plantio mostra crescimento de produção e da área plantada para a próxima safra. O crescimento em todo o país vai variar entre 0,2% e 2,7%. Em área, isso equivale a 80,1 mil a 1,36 milhão de hectares. Os dados são da última pesquisa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O assessor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, Leonardo Machado, avalia que Goiás vai acompanhar o crescimento nacional. Ele explica o principal motivo para o aumento. A safra de grãos, acho que em todo o país deve crescer nesse próximo ano, devido principalmente à melhora dos patamares de preço dos produtos agrícolas, né? Onde se encontra no momento com um preço bastante favorável, principalmente a soja, né? Que vem sofrendo uma elevação de preço bastante vantajosa para o produtor. Segundo a pesquisa, a soja é o único grão que apresentou o aumento da área plantada. Leonardo Machado fala das culturas em Goiás. Soja, principalmente, a gente espera um aumento expressivo na produção de soja e milho na segunda safra, né? Já que o milho segunda safra, o milho safrinha, ele segue a área de soja. Então, eu acredito que tanto o milho quanto a soja deve registrar uma boa produção no próximo ano. O assessor técnico da FAEG avalia ainda que o Estado tem aumentado sua produção gradativamente. Nos últimos anos, a produção de grãos aumentou 22% em Goiás. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. A Caixa Econômica Federal vai anunciar hoje a redução de algumas tarifas bancárias e cestas de serviços. Na segunda, o Banco do Brasil anunciou cortes acima de 30% em 24 tarifas e 7 pacotes de serviços. 7h58. Alunos de universidades federais brasileiras tiveram o visto de trabalho temporário nos Estados Unidos negado por causa da greve dos professores. Segundo o consulado americano, se eles viajassem, perderiam a reposição das aulas. O aviso foi dado pelas agências de intercâmbio na internet. Como as aulas vão continuar durante as férias, se os alunos viajassem para os Estados Unidos, teriam de faltar, o que é proibido pelo regulamento do programa de intercâmbio. O Ministério da Educação não vai se envolver no caso. Segundo a assessoria do MEC, o programa de intercâmbio é particular, pago pelos alunos. E por isso os estudantes devem se entender com as universidades que fizeram a greve. 7h59, Noticiário Internacional. Nobel de Física vai para francês e americano.
A Academia de Ciências da Suécia anunciou os vencedores do Nobel de Física, um francês e um americano, responsáveis por pesquisas que podem levar à criação de supercomputadores. O prêmio é em reconhecimento às experiências inéditas que possibilitaram medir, manipular e preservar as partículas quânticas, que são muito frágeis e, por isso, difíceis de estudar. Elas são as menores do universo. Fóton é a partícula, algo como 1 grão de luz. Íon é um átomo carregado de eletricidade. Pontualmente 8 horas em Goiânia e termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.